Após o grande desapontamento de 1844, o movimento millerita se dividiu em dois grupos. O primeiro grupo, ao qual o próprio Miller se uniu posteriormente, reconheceu que nada de relevante realmente havia ocorrido em 22 de outubro de 1844 e seguiram as suas vidas aguardando normalmente o retorno de Cristo. Esses adventistas rejeitaram completamente a ideia da doutrina do santuário celestial como forma de reinterpretação da vida de Cristo em 1844 e ficaram conhecidos como os adventistas da porta aberta. O segundo grupo reinterpretou a profecia dos 2300 dias de Daniel 8 verso 14 como a doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo, e acreditou que a porta da graça havia sido fechada nesse dia. Esses se tornaram conhecidos como os adventistas da porta fechada. Desse segundo grupo surgiram os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até os dias de hoje, os adventistas acreditam que haverá uma época não muito distante em que a porta da graça será fechada e que não haverá mais chance para salvação para quem quer que seja. É interessante, contudo, que apresentemos a evolução dessa teoria ao longo dos anos, a fim de que possamos conscientizar o leitor da constante mudança de pensamento doutrinário dessa igreja, que sempre teve que se adaptar às caprichosas e pitorescas mudanças de pensamento da sua profetisa e líder, Ellen White. Os milleritas criam que a parábola das 10 virgens de Mateus 25, 1-12 falava da experiência que eles haveriam de ter com a vida de Cristo em 1844. Os adventistas da porta fechada, que continuaram acreditando que o dia 22 de outubro de 1844 foi uma data profética relevante, acrescentaram um pouco mais de fanatismo à parábola das 10 virgens. Nessa parábola, as virgens prudentes entraram com o noivo na festa da celebração das bodas e então a porta foi fechada. Esses adventistas acreditavam que eles eram as únicas noivas que estavam preparadas. Eles passaram a ensinar, portanto, que todos aqueles que rejeitaram a mensagem de 22 de outubro de 1844 representavam as virgens nécias que ao baterem na porta do noivo, ouviram, em verdade vos digo que não vos conheço. Em outras palavras, o pequeno rebanho adventista era o único povo a quem a porta da graça ainda estava aberta. Para todos os outros, a porta havia se fechado. Simultaneamente ao fechamento da porta da graça a todos aqueles que não aceitaram a mensagem de 1844, os adventistas da porta fechada acreditavam também que Cristo havia fechado a porta do lugar santo do santuário celestial. A própria Ellen White disse que viu tudo isso acontecendo no céu. Vejamos. Foi-me mostrado o que teve lugar no céu, no final do período profético, em 1844. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo, e fechando a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vida, e o perderam de vista. Jesus então envergou vestes preciosas. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Um peitoral de confecção curiosa estava suspenso de seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos, e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu. Foi-me então ordenado que observasse os 2 compartimentos do santuário celestial. A cortina, ou porta, foi aberta, e foi-me permitido entrar. Primeiros Escritos, página 252.
Ou seja, para todos os efeitos, a porta da graça havia se fechado para qualquer um que não fizesse parte do movimento adventista nessa época. É bem provável que a raiz da mentalidade exclusivista que ainda permeia a IAS nos dias atuais tenha surgido nessa época, com a ideia da porta da graça fechada. Contudo, logo em seguida, entre outubro de 1844 e dezembro do mesmo ano, muitos adventistas desistiram desse ensinamento. Como podemos ver a seguir? Quando ela recebeu sua primeira visão, entre 22 de outubro de 1844 e o fim de dezembro de 1844, ela elegeu White e todo o grupo de Portland, Maine, onde seus pais moravam, desistiram da teoria do clamor da meia-noite e do ensino da doutrina da porta fechada, como se tivesse ficado no passado. Tiago White, A Word the Little Flock, 30 de maio de 1847, página 22. Esse texto deixa claro que Ellen White havia abandonado os ensinamentos da doutrina da porta fechada nesse período. Porém, como nada relacionado à Igreja Adventista do Sétimo Dia é tão simples assim, logo em seguida os pioneiros adventistas mudaram de ideia novamente e resolveram fechar a tal porta da graça de novo. Até o momento nós já documentamos em diversos locais a inconsistência da profetisa adventista em diversos textos, assim como a sua mudança de pensamento quando assim lhe fosse conveniente. Desde o indúcio de Miller em relação às suas predições iniciais para a volta de Cristo em 1843 para uma mudança de data da vida do Messias para a primavera de 1844, logo em seguida uma nova mudança para 22 de outubro de 1844 e finalmente uma nova revelação para transformar essa data numa doutrina de juízo investigativo/santuário celestial. Vimos também que a data de 22 de outubro de 1844 não bate com o calendário oficial judaico ou caraita para o dia da expiação desse ano. Vimos que todos os erros relacionados às suas falsas profecias, todas as tragédias, suicídios, mortes e transtornos mentais causados pelo grande desapontamento acabaram caindo na conta de Deus e de sua mão que ocultou o erro. E agora, mais uma vez, uma nova mudança de ideia, transformando, como um camaleão, a sua antiga doutrina em uma outra diretamente oposta àquilo que havia sido recentemente ensinado. Iremos mostrar agora, mais uma remoção de máscara dos anais da história adventista, algo que muitos defensores da Igreja desconhecem, e os poucos que estão cientes temem sobremaneira que tal segredo seja revelado. Isso porque esse recôndito da alma da Igreja Adventista ataca diretamente e derruba qualquer argumento a favor do ministério profético de Ellen White. Não que realmente precisássemos de mais um argumento, vide as inúmeras provas já apresentadas. Contudo, os próximos versos demonstrarão, sem sombra de dúvidas, que James/Tiago e Ellen White, além de diversos outros pioneiros adventistas da época, voltaram a aderir à doutrina da porta fechada no período entre dezembro de 1844 até outubro de 1851. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho, e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, e andou para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam, Aleluia!
Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Era tão impossível para eles os que abandonaram a fé no movimento de 1844 voltarem ao caminho e irem para a cidade, como para todo o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Eles caíram ao longo de todo o caminho um após outro. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vida de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Ellen White, To the Human Scattered Abroad in a World Little Flock, 30 de maio de 1847, página 14. Reproduzido por George Knecht in the Rise of Sabbatarian Adventien, página 172 e Dali Ratella, em Cult Doctrine of Seventh-day Adventists, página 122. Esse texto é parte da famosa primeira visão de Ellen White, reproduzida em diversos livros que foram traduzidos para o português como Primeiros Escritos, Vida e Ensinos e Mensagens Escolhidas volume 1. Contudo, note que os tradutores não foram completamente honestos em sua tradução do original escrito por Ellen White. O primeiro texto em negrito colocado por nós mostra a frase mais importante em relação à doutrina da porta fechada, que foi deixada completamente de fora dos livros brasileiros. O motivo dessa remoção ficará bem claro a seguir. Era tão impossível para eles voltarem ao caminho e irem para a cidade, como para o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Eles caíram ao longo de todo o caminho um após o outro. Essa frase é crucial para a interpretação correta dessa visão. Ellen White deixa claro aqui duas coisas. 1. Seria impossível para todos aqueles que haviam negado a mensagem millerita, ou a sua reinterpretação juízo investigativo, que houvesse qualquer tipo de salvação. 2. Deus havia rejeitado todos os ímpios. Além disso, nós também deixamos em negrito alguns outros pontos importantes dessa visão que não iremos entrar em maiores detalhes agora. Haverá um capítulo específico para lidar com os devaneios e heresias de Ellen White. Contudo, é importante ao leitor que seja feita uma anotação mental do segundo e terceiro negrito efetuado no texto acima. Reproduzimos eles aqui novamente. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vida de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Pois bem, dando sequência a essa problemática da porta fechada, segue mais um texto que corrobora o ensinamento dessa doutrina dada por Ellen White após dezembro de 1844. Em uma carta escrita para Joseph Bates, Ellen afirma que foi uma de suas visões a segunda, a respeito da porta fechada, que fez com que um grupo de fiéis em Portland abandonasse o erro de não aceitar a doutrina da porta fechada. Por fim, minha alma parecia estar em agonia e, enquanto ela falava, caí da cadeira no chão. Foi então que tive uma visão de Jesus subindo de seu trono mediador e indo santíssimo como noivo para receber seu reino. Todos estavam profundamente interessados na visão. Todos eles disseram que tudo aquilo era totalmente novo para eles. O Senhor trabalhou com grande poder, colocando a verdade em seus corações.
A maioria deles recebeu a visão e aceitaram o ensino sobre a porta. A ele, Ellen G. White and the Shut Door Question, Letter 3, 1847, página 49 a 51. Publicado também no livro de Desmond Ford, Daniel 8 verso 14, página 417 a 419. As duas primeiras visões de Ellen White mostram que apesar de que ela tenha abandonado esse ensino por um curto período, ela o retomou logo em seguida com tal convicção que chegou a publicar suas visões a respeito do assunto. Pois tais visões, aparentemente, haviam corrigido o erro de abandonar tal doutrina. Agora, na próxima carta que iremos parcialmente reproduzir aqui em português, endereçada a Joseph Bates e escrita pela Sra. White, notem que não apenas nós concluímos que a remetente deixa claro que ela havia solidificado a sua posição a favor da doutrina da porta fechada, como também alguns outros detalhes muito interessantes que sem sombra de dúvida saltarão aos olhos do leitor. Veja a seguir parte da carta de Ellen White a Joseph Bates. Talvez você queira que eu faça uma declaração a respeito das duas visões que eu tive. Na época que eu tive a visão sobre o clamor da meia-noite, eu havia desistido de ensino da porta fechada, porém a repensei na sequência, assim como também a maioria do grupo. Não sei a que horas J. Turner escreveu seu artigo. Eu sabia que ele tinha uma cópia fora de casa e outra dentro de casa, mas eu não sabia o que havia nele, pois não li nenhuma palavra dele. Eu ainda estava muito doente. Não me interessei em ler, pois me dava dor de cabeça e me deixava nervosa. Depois que eu tive a visão e Deus me deu luz, ele me pediu para entregá-la ao grupo, mas eu me esquivei da responsabilidade. Eu era jovem e pensei que eles não receberiam bem essa visão, vinda de mim. Desobedeci ao Senhor e, em vez de ficar em casa, onde seria a reunião naquela noite, eu fui de Tranhó na parte da manhã viajando 5 ou 6 quilômetros e lá encontrei J. Joseph Turner. Ele apenas perguntou como eu estava e se estava no caminho de meu trabalho. Eu não disse nada, porque sabia que eu não estava no caminho do meu trabalho. Passei para a câmara quarto e não o vi novamente por 2 horas. Quando ele apareceu, perguntou se eu iria para a reunião naquela noite. Eu disse a ele, não. Ele disse que queria ouvir minha visão e achou que era meu dever ir para casa. Eu disse a ele que não deveria ir para casa. Ele não disse mais nada e foi embora. Eu pensei, e disse aos que estavam ao meu redor, se eu fosse, teria que me opor a seus pontos de vista, pensando que ele acreditava nas mesmas coisas que o resto do grupo. Eu não tinha dito a nenhum deles o que Deus havia me mostrado, e não contei a eles em quais pontos eu haveria de discordar dele. Durante todo o dia sofri muito no corpo e na mente. Parecia que Deus havia me abandonado completamente. Orei ao Senhor para que Ele me desse forças para voltar para casa naquela noite, e na primeira oportunidade eu entregaria a mensagem que Ele havia me dado. Ele me deu forças, e eu voltei para casa naquela noite. A reunião já havia sido realizada há algum tempo e ninguém da minha família me disse uma palavra sobre o que havia acontecido na reunião. Muito cedo, na manhã seguinte, J. ligou, disse que estava com pressa saindo da cidade em pouco tempo e queria que eu contasse tudo o que Deus havia me mostrado em visão. Foi com medo e tremor que contei tudo a ele. Depois que eu terminei, ele disse que havia contado exatamente a mesma coisa na reunião da noite passada. Fiquei alegre, pois esperava que ele se manifestasse contra mim, pois em nenhum momento eu ouvi alguém dizer algo a respeito do que ele acreditava. A ele, Ellen G. White and the Shut Door Question, Letter 3, 1847, página 49 a 51.
publicado também no livro de Desmond Ford, Daniel 8 verso 14, página 417 a 419. Pois bem, após análise do texto acima, podemos concluir o seguinte. A senhora White entrou na casa do Sr. Turner e ali ficou, por 2 horas no mínimo, aparentemente sozinha. Ela sabia que o artigo escrito pelo Sr. Turner estava dentro da casa dele. Ou ela viu o artigo ali, ou alguém havia contado a ela sobre isso. Ela teve o tempo necessário e a oportunidade de ler o artigo caso assim quisesse. Nós sabemos que ela possuía um grande interesse a respeito do assunto escrito no artigo pelo Sr. Turner. Apesar do profundo interesse que ela tinha a respeito do assunto, ela alega que não leu o artigo porque isso dava a ela dor de cabeça. Como ela sabia que ler tal artigo lhe daria dor de cabeça se de fato em nenhum momento ela efetivamente leu tal artigo? Naquela mesma noite Ellen chegou à sua própria casa onde a reunião com o Sr. Turner já havia acontecido. Ela alega que ninguém de sua própria família comentou absolutamente nada a respeito do que foi dito na reunião pelo Sr. Turner, apesar do profundo interesse que ela e sua família tinham sobre o assunto. Quando ela finalmente relata ao Sr. Turner a visão que havia recebido de Deus, ele responde dizendo a ela que tal visão foi exatamente o que ele havia apresentado na reunião que havia ocorrido na noite passada na casa da família de Ellen White, minutos antes dela chegar. Nós iremos apresentar um capítulo inteiramente dedicado a Ellen White e seus plágios, heregias e devaneios, contudo deixamos aqui apenas esse pequeno exemplo de como funcionava o modus operandi de Ellen White. É extremamente difícil de acreditar que Ellen não deu ao menos uma olhada no artigo escrito por Turner tendo estado em sua casa, sozinha por 2 horas, visto o tamanho do interesse que ela tinha sobre o assunto. Fica ainda mais difícil de acreditar que nenhum de seus familiares relatou nem ao menos uma palavra a respeito da reunião que havia sido realizada em sua própria casa, sobre um assunto que era tão polêmico entre os adventistas da época e que muito interessava tanto a ela quanto aos seus familiares. Além disso, o próprio Sr. Turner, logo após esse incidente, se tornou um grande inimigo e opositor de Ellen White e não dava a ela nenhum crédito a respeito de suas alegações de inspiração divina. Teria sido pelo plágio tácito sofrido por ele e perpetrado pela Sra. White. Não há absolutamente nenhuma dúvida a respeito dos plágios cometidos por Ellen White. Isso ficou muito claro no clássico livro do ex-pastor adventista Walter Ria, A Mentira Branca. Aqui existem grandes sinais de que a mesma coisa provavelmente aconteceu com a visão em questão. Com o histórico de Ellen White, tudo aponta para isso. Mas iremos nos demorar a respeito do assunto dos plágios mais adiante. Por enquanto, voltemos ao assunto da porta fechada. Nós já vimos pela carta acima que Ellen concordava com J. Turner. Contudo, como podemos ter certeza que J. Turner realmente acreditava nesse ensino da porta fechada? Temos certeza, exatamente por termos acesso a um artigo escrito por J. Turner e a Ali no periódico The Advent Mirror em janeiro de 1845, que tenta explicar a parábola das 10 virgens argumentando em favor da doutrina da porta fechada. Vejamos a seguir parte do artigo. Mas algum pecador pode ser convertido se a porta da graça estiver fechada. É claro que não podem, embora possam ocorrer mudanças que possam parecer conversões. O estado da humanidade diante de Deus seria o mesmo dos casos em que comunidades foram entregues a Deus para a destruição. Mas pensar em trabalhar para converter as grandes massas do mundo naquele momento seria tão inútil quanto teria sido quando os israelitas, quando estavam no Mar Vermelho, se voltaram para converter os egípcios. A. Ali, J. Turner, The Advent Mirror,
volume 1, número 1, janeiro, 1845, como também foi reproduzido no livro de George Knecht, Visel Sabataria Adventi, páginas 133 a 136 e no livro de Daily Hotel of the Cultic Doctrine of the Seventh-day Adventists, página 125. Não somente Ellen White concordava com a afirmação acima de J. Turner ao ponto de copiá-la, como também o seu marido, James Barrett White, veementemente compartilhava dos mesmos sentimentos que ela, o que deixou muito evidente no texto escrito por ele e transcrito abaixo. Quando chegamos nesse período do tempo após 22 de outubro de 1844, toda a nossa simpatia, fardo e orações pelos pecadores terminaram, e o sentimento e testemunho unânime era de que o nosso trabalho pelo mundo havia terminado para sempre. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. 1 João 4 verso 17. Os ramos vivos na terra simpatizarão e se moverão em conjunto com a videira verdadeira no céu. A razão pela qual os ramos vivos sentiram que seu trabalho foi realizado pelo mundo, foi porque os 2300 dias haviam terminado e havia chegado a hora para Jesus fechar a porta do lugar santo e passar para o lugar santíssimo, a fim de receber o reino e purificar o santuário. Essa mudança, tão maravilhosamente descrita em Daniel 7 versos 13, 14, responde à vida do noivo e da porta fechada, na parábola das 10 virgens de Mateus 25. Ele ainda é misericordioso com seus santos, e sempre será, e Jesus ainda é seu advogado e sacerdote. Mas o pecador, a quem Jesus estendeu os braços todo esse tempo, e que rejeitou as ofertas de salvação, ficou sem advogado, quando Jesus saiu do santo lugar e fechou a porta em 1844. A igreja apostatada, que rejeitou a verdade, essa verdade sendo o clamor da meia-noite de 1844 e depois a sua reinterpretação sobre a doutrina do santuário, também foram rejeitados e feridos pela cegueira, e agora, com seus grupos e com os seus rebanhos, vão buscar o Senhor como ainda um defensor dos pecadores, mas, diz o profeta, Oseias 6, 7, eles não o encontrarão, ele Sergipe retirou deles. Eles agiram traiçoeiramente contra o Senhor, porque eles tiveram filhos estranhos. A razão pela qual eles não encontram o Senhor é simplesmente por isso, eles o procuram onde ele não está, ele se retirou para o lugar santíssimo. O profeta de Deus chama seus convertidos criados pelo homem de estranhos filhos, agora uma boca os devorará e as suas porções. Diz o opositor, eu acredito que Jesus ainda está no propiciatório. Em resposta a essa afirmação, deixe-me dizer, Jesus nunca esteve no propiciatório e nunca estará. O propiciatório está no lugar santíssimo, onde Jesus entrou no final dos 2300 dias. Sua posição está sobre a arca dos 10 mandamentos, e sobre ela estão os querubins da glória. Diante do propiciatório, nosso grande sumo sacerdote apresenta seu sangue por Israel. James Barrett White. The Present Truth, maio de 1850, publicado por Desmond Ford em seu livro Daniel 8 verso 14, páginas 351, 352.